Então aqui a gente quer agora ressaltar um fato bem importante, que é o vetor erro ser ortogonal à projeção. Então, o que é esse vetor erro primeiro? Relembrando, esse sendo o vetor x em preto, na hora que ele é projetado na direção do y, que também está em preto, eu obtenho a projeção vetorial como sendo esse vetor azul. E aí o erro é definido como a subtração do que você tinha, que era o x, pela projeção. E esse então é o vetor erro em vermelho aqui. Notem, primeiro fato importante é esse cidadão que é o erro, ele é ortogonal a essa direção, que é a direção do y, que por conseguinte é a direção da projeção do x na direção do y. Então, se eu fizer o produto interno do vetor azul com o vetor vermelho, o que deve dar? Zero. Se eu fizer o produto interno entre o y com o vermelho, deve dar zero. Esse fato, essa ortogonalidade do erro, é usado em vários algoritmos, por exemplo, de filtragem adaptativa, para remover ruído em sistemas não só de telecomunicações, mas de reconhecimento de padrões em computação, etc. O outro fato que é interessante observar é o seguinte: a projeção, em várias aplicações, ela tenta ser uma aproximação do vetor original. Considerando que o x é o vetor original, em vários problemas, por exemplo, de compressão de imagem e etc., você tem a seguinte situação: eu quero representar o x da melhor forma possível, mas eu só posso representá-lo fazendo um novo vetor na direção do y, ou seja, eu estou restrito a representar x andando só na direção do y. Então, a melhor representação do x na direção do y é dada pela projeção dele, do vetor x, na direção do y, ou seja, pelo vetor azul. Qualquer outra representação, por exemplo, se o vetor azul se estendesse até aqui, eu não teria a melhor representação no sentido do erro. Por quê? Esse cidadão aqui, que é o erro, é o quanto que falta no x, desculpa, na projeção do x em cima do y, para que eu possa realmente representar com perfeição x. Vejam, se eu somar esse vetor azul, a projeção, com o vetor de erro, eu reconstruo o vetor x. Então, quando a gente está preocupado em reconstruir, por exemplo, uma imagem para que ela seja a mais fiel possível, comprimida da versão original, eu quero encontrar projeções que tenham um erro mínimo. E ver se vocês concordam. Se eu não tivesse 90 graus aqui, se esse azul estivesse se estendendo aqui, o vetor erro seria maior. A norma dele seria maior. Então isso podia ser perceptível na imagem, por exemplo, com distorção. Então, a interpretação é, número 1, o fato do erro ser ortogonal à direção da projeção é porque justamente a gente está procurando a menor distância. Ora, esse vetor erro, então, que indica, né, pela norma dele essa distância, ele é o que falta na projeção, ou seja, o que falta ser somado para que eu possa representar o vetor nesse caso específico. Então, isso a gente vai poder caracterizar mais adiante, como eu disse, em aplicações como compressão de sinais. Mas, só então, para terminar, essa ortogonalidade é do erro com a direção da projeção. Resumindo o que eu havia falado, quando alguém projeta o vetor x num vetor y, o resultado, que aqui eu estou denotando como uma projeção do x no y, é então a melhor representação possível para o x, dado que só o y pode ser usado para representar. Então esse vetor erro, né, que é o x menos essa projeção, ele é ortogonal ao y e, consequentemente, a projeção do x no y, ou seja, o produto interno é zero. Se você pegar o erro e o vetor que foi usado para indicar a direção da projeção. E esse vetor de erro ele representa o que deveria ser adicionado à projeção para realmente conseguir representar o x
nesse caso de dimensão 2. Quando a dimensão é maior, a gente vai acabar precisando de várias projeções, eventualmente, para representar um determinado vetor num espaço de dimensão maior que 2. Mas esse conceito é válido, né? Sempre lembrando que há essa ortogonalidade para nos ajudar a identificar qual é a direção do erro em relação digamos, a do vetor que dá a direção da projeção.